Que formação tem quem decide nos tribunais e quem lidera as investigações? O que é preciso para ser juiz e magistrado do Ministério Público? Que novas competências e conhecimentos são exigíveis numa sociedade em constante desenvolvimento que inclui crimes cada vez mais desafiadores? Quem melhor que o diretor da escola que forma estas pessoas para nos ajudar a responder a estas e outras questões? Neste episódio recebemos o juiz desembargador Edgar Lopes, diretor do SEJO Centro de Estudos Judiciários desde novembro do ano passado. Já por lá tinha passado como coordenador do Departamento de Formação durante uma década. O Direito à Justiça é um podcast em parceria com a Ordem dos Advogados. Acompanha-me por isso o bastonário Dr. João Massando. Bem-vindos. E vamos começar precisamente por perguntar quem é que pode ser juiz ou magistrado do Ministério Público e como é que se chega até ao SES. E já agora, Liliana, se me permite acrescentar aqui uma pergunta, uma vez que é um regresso, que diferenças Começam logo os dois a disparar. Que diferenças é que encontrou entre a primeira experiência e esta nova? Não encontrei encontrei uma diferença desde logo na lei que mudou e felizmente criou ali eliminou uma das grandes dificuldades que havia na seleção, porque havia duas vias de acesso, uma via académica que supostamente tinha sido criada para abrir mais oportunidades para outras pessoas, mas que depois na realidade se traduzia numa desigualdade para os candidatos que faziam o concurso e que fazia com que uns tivessem muita exigência e outros tivessem uma menor exigência e entrava 25% de cada uma. Isto, quer em termos etários, quer em termos de seleção, provocava algumas desigualdades. Agora a lei alterou e essa é a grande alteração. Para além de outra alteração que ajuda à resposta àquilo que a Liliana perguntou, que é já não ser exigível o mestrado, a parte final do mestrado, com a dissertação e com basta a parte inicial, a parte escolar. Temos a via académica e a via profissional. Agora é só uma via com 4 licenciatura em Direito, parte escolar do mestrado, serem cidadãos portugueses e creio que em termos de exigências básicas são essas. Fazerem 3 provas, uma prova de Direito Civil, uma prova de Direito Penal, uma prova de Cultura Geral, temas económicos, sociais ou culturais, é o nome que tem. Quem tiver positivo a elas todas passa para uma oral, onde é novamente questionado de civil, de penal, de trabalho e de família, mais 4 provas, e depois os testes psicológicos, que ano passado deram alguma celeuma, e depois de tudo isto passado, temos o auditor ou a auditora. A parte mais relevante nesta questão, e já que aqui está o bastonário da Ordem dos Advogados, que eu acho que creio que sentirá também isso, a parte mais relevante deste processo de seleção tem a ver com as orais. A que eu há muitos anos chamo como uma festa da justiça em Portugal, porque uma festa no bom sentido, porque é a participação de juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, professores universitários, nas orais, em pé de igualdade, nos júris está uma maioria de não magistrados e é toda esta gente em conjunto, em diálogo, participando no questionamento, na apreciação do que diz o candidato, e todos eles escolhem os melhores e avaliam a prova, que é a prova do que é do que vale o candidato em termos técnicos. E é muito importante, porque a seleção dos juízes não é feita pelos juízes. A seleção dos juízes é feita pelo conjunto dos artífices da justiça. Há uma coisa que eu tenho andado para lhe perguntar há algum tempo e que acho que era importante que todos percebessem é a questão da experiência. O que é que acha relativamente às coisas que por vezes dizem que falta experiência de vida aos magistrados, que muitas das vezes é difícil estar a julgar processos em que, na prática,
não passaram pelas situações. Há um certo afastamento. Isso é um mito. Acha que é um mito? Acha que é um realidade? mito, é uma questão da experiência, tal como uma questão da idade. O Dr. Laborinho respondia a isso de uma forma sempre brilhante, como era seu timbre, que isso é uma questão que se resolve com o tempo, que vão adquirindo. Agora, tal como os advogados também vão ganhando experiência com aquilo que fazem, também os juízes vão ganhando experiência com aquilo que fazem. Também os juízes não começam logo a julgar, a não serem coletivos, eventualmente, a julgar os grandes crimes, vão passando por tribunais evolutivamente, tribunais de primeiro acesso, depois é que passam para os tribunais de competência mais especializada. Quer dizer, isto é gradual. E o problema inverso? A experiência é importante, mas a experiência ou a idade, que neste caso podem estar ou não associadas, tem mais que ver com a vivência do próprio candidato ou da própria pessoa em si. Porque há pessoas com 40 anos que podem não ter experiência nenhuma de vida e há outras com 25 que se calhar a têm toda. Não é facilmente carimbável como problemática essa questão. A ausência E também já lá vamos depois aos vários fatores de formação que também ajudam a construir o juiz ou o procurador depois que se apresenta na justiça. Só para fecharmos esta questão da formação, quantos anos é que demora a formação? E por onde é que ela passa? 3 anos, 1 ano aí é outro desafio que agora o Sérgio está a enfrentar. Portanto, 3 anos de formação, um primeiro ciclo no Limoeiro e já também neste momento em Vila do Conde, com um polo que eu chamo o quarto andar do Limoeiro. Isto tem que ser tudo... A mesma casa? Tem que ser exatamente a mesma casa, para não haver cá juízes do Norte e juízes do Sul, ou MPs do Norte ou MPs do Sul. Um segundo ciclo já nos tribunais, em que os juízes e MPs estão com um formador a trabalhar nos processos, mas apenas virtualmente, sendo formados, tendo a sua formação controlada e ajudada e promovida e orientada por um juiz formador ou um MP formador, e um terceiro ano já trabalhando nos processos, ainda como formador, e esse terceiro ano já é em exercício de funções jurisdicionais ou do E este tempo do foi Ministério reduzido. É suficiente? Estes 3 anos revelam-se suficientes? Suficientes revelam. De tal modo que eu até acho que podia haver ali alguma alteração na lei, no sentido de permitir, não obrigar, mas permitir que antes eles possam ser colocados à disposição do cidadão, à disposição dos conselhos. Porque a própria evolução dos auditores e dos estagiários, uns ao fim de 2, 3 meses... Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, como é normal. Uns já estão mais entronizados ou enturmados e perceber as dinâmicas e sendo mais proativos. E outros, se calhar, mais lentos, não chegam tão depressa a essa... Mas os 3 anos são suficientes. Já tivemos experiências ao longo dos anos de cursos encurtados. Por exemplo, o Sr. PGR queria ter cursos mais curtos para ter procuradores mais rapidamente no terreno. Eu percebo... Concorda? Não é uma questão de concordar ou discordar. Eu percebo perfeitamente o problema do Procurador-Geral da República, porque o Ministério Público pode estatisticamente, em termos internacionais, ter uns números mais do que nos outros países. O problema é que as competências e a nossa orgânica obriga a que ele tenha mais gente e necessite de mais gente. E ele tem, de facto, esse problema. A questão de haver cursos ou não também tem que ver com o mercado, vamos pôr o mercado entre aspas, que não dá para tudo. Que eu posso abrir um concurso para 300, com 300 vagas e se calhar de qualidade tenho 80, 90. Não me interessam os outros. Mas se eu abrir um concurso com 600 vagas, eu continuo a ter só aqueles 100. Quer dizer, não é a questão do número de vagas que me interessa. Interessa-me... E a questão da redução, gostava também que dissesse que ele defendeu já algumas vezes a redução do tempo até serem e poderem ir para o terreno. Essa questão também tem que ver com o passado, em que já houve experiências nesse sentido.
de, excepcionalmente, e eu tenho que sublinhar o excepcionalmente, Parece que foi o caso do Sr. Procurador também, poder, não é? Na altura acho que ele na fala altura, que ele não, ele também é dos primeiros, eu houve creio ali... que ele fala também que Quando teve há uma muita redução. necessidade, Teve uma redução, sim. quando há muita necessidade, magistrados normalmente fazem-se cursos encurtados. Há coisa de 10 anos, depois de uma paragem... Mas acha que este problema que o Ministério Público tem neste momento justificava esse encurtamento ou não? Essa é uma decisão política onde eu não quero entrar. Então vamos para a parte da formação, sim, então. Mas, admito que sim. Mas na parte da formação acha que ficam pior preparados ou não? Eu diria que não ficam tão bem preparados. Okay. Mas o que a mim me interessa é que haja válvulas de escape. Em termos do objetivo que se pretende na formação do magistrado, interessa é que haja a suficiente maleabilidade para a entidade que controla essa formação possa dizer: este senhor, esta senhora já está em condições. Ou, num curso encurtado, este senhor, neste momento, ainda não está em condições. E, portanto, o que é importante... Porque o que é exigível? Ou seja, que condições são essas? Que condições são? São as condições de nós podermos deixar que alguém já tenha o suficiente domínio da técnica e o suficiente domínio de si próprio enquanto magistrado, no serviço que vai prestar à comunidade, possa estar sozinho. Porque esse é o essencial. Eu passo a verdade a dizer que nós não formamos juízes para os juízes. Formamos juízes e magistrados do Ministério Público para a comunidade. E como é que se sabe? Não, sabe-se através dos trabalhos que eles fazem, sabe-se através da das avaliação simulações que eles fazem. Sabe? Isso não é difícil. Ou seja, não é de difícil. repente acordamos e dizemos: este aqui está preparado, não é por assim? Por isso é que o tempo é importante. Porque eu em 2, 3 meses posso não conseguir ter, porque isto não é uma disquete que se lhe mete, ou um fecheiro que se lhe meta na cabeça. É preciso que os processos que calhem naquela altura aos auditores ou aos formadores, para passarem aos auditores, tenham a qualidade que permita deles retirar o seu melhor, para saber se têm ou não capacidade para os enfrentar, e esse tipo de coisas depende de muitas circunstâncias, do entrosamento com o formador, do entrosamento com a comunidade, da própria vida pessoal dos auditores, que às vezes também é prejudicada pelas circunstâncias que todos temos, estar deslocados, dos problemas pessoais, quer dizer, tudo isso, que isto não são máquinas. Exato, não é um mais um, como se costuma dizer. Não é. E vamos Nada perceber disto é um mais como é que um. se escolhem estes candidatos. Ou seja, e há pouco falava da questão do exame psicológico. Uma vez apresentada a candidatura, e diz que há o tal júri, não é? Muito transversal. Não é um, são vários. Em matéria de haverá de até à letra N, portanto é fazer as contas, agora não me lembro quantas são, mas são vários. Mas, acima de tudo, o que é que se avalia e como é que se faz essa escolha? Em termos técnicos, a avaliação é técnica. Ou seja, o candidato é confrontado numa mesa com 10, 12 pessoas, maioria, como referi, professores universitários e advogados, também magistrados do Ministério Público e juízes, e vai respondendo às perguntas que lhe são colocadas daquelas áreas. Perguntas que podem ser hipóteses colocadas, pode ser o conhecimento da lei, pode ser falar sobre algum tema, pode ser inúmeras coisas, porque o que interessa ali é picar várias questões que sejam relevantes e que estejam incluídas na matéria que é distribuída inicialmente sobre o concurso e responder com conhecimento a essas as matérias. A parte do psicológico é... Houve alguma revisão daquilo que já estava em curso? No SES, vamos pôr isto em 2 patamares. E o que é que aconteceu este ano, já agora, para nós percebermos? Porque houve aí uma polémica em relação aos exames que... E aos chumbos, foram mesmo por causa desses resultados ou não? Isto tem... deixe-me primeiro ir ao patamar do que é que a lei diz. A lei diz que depois das orais há um exame psicológico ao qual os candidatos são sujeitos. Depois de terem tido positivo em todas as anteriores, chega àquela fase em que fazem os tais exames psicológicos. É o que está na lei. Em termos de sistema... se querem a minha opinião, embora não tenham perguntado diretamente, eu acho que isto não devia estar nesta altura. Devia estar logo antes no arranque. Pelo menos depois do filtro das escritas.
Antes das orais. Antes das orais. Isto era o que faria mais sentido. Porque Está a ser ponderada essa alteração? Eu de vez em quando vou dizendo isso, mas eu não tenho iniciativa legislativa, não é? Claro. Mas é uma questão que eu acho que faria muito mais sentido. Sim, Porquê essa importância porque dessa depois avaliação? do filtro das orais, depois do filtro das escritas, reduz o número de candidatos, mas não obriga a que alguém se tenha empenhado durante mais de um ano a estudar, ter feito 3 escritas e depois ter feito 4 orais e estar com a satisfação de ter conseguido tecnicamente superar tudo aquilo que era... E depois tem os exames psicológicos. E depois aparece um exame psicológico que lhe diz: olha, o senhor está não apto. Isto é terrível em termos humanos, desde logo. E estes exames, deixe-me perguntar aí pelo não apto, estes exames têm revelado em maior fatia esses chumbos, chamemos-lhe assim? Todos os anos, da minha experiência anterior, todos os anos havia um número 5, 6, 7 pessoas que afinal resultava não apto. Mas num universo de quantas pessoas? No universo inicial de à volta de 800 candidatos que passassem às orais, no universo entre 200 e 300. 8 seriam... Sim, à volta disso. Mas deixe-me circunscrever também esta coisa dos exames psicológicos. Um não apto num exame psicológico não quer dizer que a pessoa seja maluca. Quer o que dizer é que significa? naquele momento, isto é o que os psicólogos me transmitem e confio inteiramente nesta indicação técnica. Um exame psicológico nesta matéria, aquilo que nos traduz é que naquele momento, para aquilo que é verificado, a pessoa não está em condições de poder vir a ser magistrado. Mas o que é que se procura? Porquê? O que é que se procura? Eu sei o que é que se procura e vou acrescentar agora. Este ano procuramos, porque o ano passado houve alguns problemas, que houve muitos testes psicométricos que foram feitos de vários tipos, que deram resultados que a empresa, que não é o SESC que faz isto, que a empresa que os fez considerou que daria não apto, e depois houve uma série de recursos, de pessoas que pediram a realização da segunda fase, nesse caso já coordenada pela Ordem dos Psicólogos, e que a grande maioria voltou a estar apto. Qual é que é aqui o nosso problema? Tem que ver com a circunstância de testes a mais sem um objetivo central, que é aquele que nos interessa, que é saber se aquela pessoa é equilibrada, se aquela pessoa não é irascível, se aquela pessoa tem maleabilidade mental. E isso são coisas que são relativamente fáceis de detectar com uma série de testes. Esse é o objetivo fundamental. E depois, há questões que só são detectáveis ou só se podem fazer desaparecer com uma entrevista. Porque uma coisa é eu ter de fazer um teste psicométrico e a tendência natural é eu vou responder de acordo com aquilo que eu acho que a pessoa que vai ver isto vai ler. Ou quer que eu responda. E isto muda a percepção psicológica daquela pessoa. Exatamente. Não é? Pode enganar. Exato. Na entrevista já não é fácil. Se alguém vê dados irregulares naqueles resultados, com uma conversa, olhos nos olhos, o psicólogo consegue detectar. Por isso é que este ano está em curso o novo concurso, mas aquilo que optámos por fazer foi explicitar inicialmente, desde logo, que é isto que nós queremos. É o que nós queremos verificar, é isto. Deixe-me só, Sr. Desembargador. E sempre com entrevista.
Sim, isso eu compreendo perfeitamente. Portanto, eu só o queria... teste mais a entrevista. Teste mais a entrevista e depois sempre aquela mesmo que dê não apto, a possibilidade, porque isso recorre da lei, nós não fizemos nenhuma alteração legal, apenas densificámos um bocadinho. E com a mesma empresa? Não sei Ou se é não? com a mesma empresa, ou seja, o aspas, concurso foi Tem que ser aberto anualmente. É anual. É para cada concurso, foi colocado às empresas da especialidade, fizeram as suas propostas, de acordo com aquilo que nós exigimos, e agora está em curso essa seleção, com um júri que este ano... Optámos também por não ser o próprio SES a fazer essa seleção. A seleção da empresa. A seleção ou da de quem empresa. vai. Neste momento, esse júri é presidido pelo psicólogo que durante 14 ou 15 anos no Centro de Estudos Judiciários conduziu os testes psicológicos no SES. O professor Pereira da Silva, que se prontificou ele já está jubilado ou reformado destas questões, mas prontificou-se a fazer apoiar o Centro de Estudos Judiciários nessa seleção, porque, quer dizer, Claro. Não é o SES que tem eu só competências nessa área. Eu entendo que a parte psicológica é fundamental e só para que não restem dúvidas sobre o que aconteceu no último concurso, porque é que houve aquela alteração? Ou seja, houve uns resultados desastrosos em termos psicológicos, mas depois entendeu-se que não eram reais e não era aquilo que se queria. O que é que aconteceu efetivamente para nós não acharmos que daqui a uns anos temos juízes desequilibrados? Tentemos que as palavras não nos fujam Não é tentamos. Seguiu-se rigorosamente o processo que está previsto na lei. Ou seja, a segunda opinião sobre um não apto é dada neste momento por um júri formado pela Ordem dos Psicólogos, entendeu, com a entrevista, que aquelas situações de não apto, a grande maioria das situações de não apto, afinal eram de apto. Por isso é que daí não quer dizer que os resultados da primeira fase estivessem incorretos. Só que houve uma correção feita pela entrevista, então, no fundo. A entrevista é sempre uma forma de correção. Houve um complemento. É sempre. E, portanto, daí a relevância que este ano procurámos dar a essa questão para nos sentirmos confortáveis. Porque é muito desconfortável. E eu não estava lá, portanto, estou à vontade. É mesmo a imagem pública depois que isso passa, não é? Mas também há coisas que é preciso desmistificar. Aquelas coisas divertidíssimas que apareceram na comunicação social, quer dizer, respeitavam um dos 7 testes psicométricos que foram feitos e nem sequer era aquela versão com aquelas perguntas um bocado ridículas e que nós não percebemos. Pronto. Portanto, temos que também afastar um bocadinho aquela espuma que aparece precisamente para nos sentirmos confortáveis com os resultados que daqui saiam. E agora dizia que pessoas desequilibradas nas magistraturas, pessoas desequilibradas na advocacia, pessoas desequilibradas no jornalismo, pessoas desequilibradas em qualquer profissão pública, tê-las-emos sempre. Aqui a grande questão é como é que, e isto é um problema muito relevante, qual é a forma que nós temos de ajudar em termos de saúde mental os profissionais da justiça? Isso é uma pergunta que eu gostava de lhe fazer. Já agora, já que está a falar dessa preocupação, acha que deveria haver uma periodicidade na avaliação psicológica, por exemplo, dos juízes? Mesmo depois de serem do SES? Não sei se a questão é avaliação psicológica. O nome não é correto. Eu sei que neste momento, por exemplo, o Conselho Superior de Magistratura tem já um departamento em que... a Ordem dos Advogados também tem. Já também está a fazer isso. Não sei qual vai ser o passo seguinte nessa matéria. Agora, que é muito relevante que os profissionais, nomeadamente quem decide, como é evidente,
Porque o advogado pode ter os seus problemas... Mas também não convém. Não, é isso, também não convém, não é isso, mas não tem o efeito no cidadão que tem uma decisão delirante de um juiz. E, portanto, a forma com que o Conselho Superior da Magistratura possa enfrentar essas situações, ou o Conselho Superior do Ministério Público, essa é que é Mas eu acho que se deve relevante. ponderar no futuro, até porque nós nos tribunais assistimos a situações que, às vezes, eu diria que roçam já o lado lá, o desequilíbrio, e que exigiria uma posição diferente em termos de gestão. Mas dos isso em tribunais. termos de gestão, eu também falo por alguma experiência que tive enquanto estive no Conselho Superior da Magistratura, há lá vão 15 ou 20 anos, já não me lembro, Liliana. Se calhar um bocadinho mais. Se calhar. Para o Conselho Superior da Magistratura poder agir de alguma maneira, tem que ter conhecimento das situações. Claro. E isso é relevante. Agora, já é importante. Eu assisti a muitas situações de juízes que que começam a enfrentar problemas a esse nível da saúde mental. E a saúde mental não é questão... Basta uma depressão. E estou aqui a incluir na questão às vezes. É isso. Basta um divórcio. Eu refiro-me à questão de saúde mental. O normal é por uma depressão. Depressão provocada por um divórcio, pela morte de um familiar próximo, por um problema qualquer na vida. Quer dizer, são coisas que acontecem a qualquer cidadão. E, portanto, quando isto acontece num juiz ou num magistrado do Ministério Público, os reflexos são para o exterior. E, portanto, aquilo que, mesmo agora no SEJO, que procuramos transmitir aos auditores e aos futuros magistrados, é precisamente isso. Nunca deixem que estes problemas se acumulem, porque depois é uma espiral, que é aquilo que eu estava a dizer, que assisti muitas vezes no Conselho, ver situações de pessoas fantásticas em termos de competência técnica, até humana, que depois guardam tudo para si e aquilo entra numa espiral que chega a certa altura, estão perdidos. Depois são aposentados compulsivamente porque não produzem nada e já não têm um processo reversível. Como é que o SEJ enfrenta isso na formação? Porque isso é relevante em muitas áreas, não é? Isto Como é é que o SEJ tem vindo a trabalhar? O SEJ... A parte psicológica é cada vez mais importante. A parte psicológica, pelo menos na advertência para estas situações. Para o que está a acontecer, para o que pode acontecer, para não se deixarem... Tem cadeiras específicas sobre isso? Sobre a formação das soft skills e tudo mais? Digamos que na cadeira, não é cadeira, mas na área da ética e de ontologia, essa matéria é abordada e são referidas essas circunstâncias e dando algumas dicas para o que se pode fazer quando se está... E aqui o importante, talvez o mais importante, é a criação de uma rede do próprio magistrado, com os seus colegas, com... pessoas com quem se possa falar. Com o isolamento leva Mas a maior não deveria parte ser das também vezes... a própria estrutura, Conselho Superior da Magistratura, mas é isso marcas... que está a começar a ser... já existe essa consciência, essa preocupação? Eu creio que sim, porque nós vemos-la. E isto que eu disse, ter assistido a várias situações de espiral, de problemas que depois se traduzem em pessoas terem que ser afastadas da profissão, quando são tratados quando estas questões são tratadas a montante, podem-se conseguir resolver. E tem um impacto menor. Eu tenho que dizer aqui uma coisa, tenho que dizer sempre que falo, porque as pessoas muitas vezes não têm esta noção. As pessoas que são formadas pelo Centro de Estudos Judiciários têm que dali sair com a noção que fazem ou passaram a fazer parte de uma elite. Uma elite que é uma elite de responsabilidade. Eu acho que isto é importante que fique... que eles tenham esta noção e que a assumam, porque essa elite de responsabilidade é uma elite de responsabilidade para com os outros. Eles não estão a trabalhar para si. Eles devem à sociedade, eles devem ao cidadão para quem, em nome do qual estão a exercer as funções, devem-lhe muito, devem-lhe tudo. E é perante eles que têm que assumir essa responsabilidade. É uma elite, sim, mas não é de privilégios. E... quando alguém dali sai do SEJ
a julgar que tem privilégios sobre advogados, sobre colegas do Ministério Público, sobre colegas juízes, sobre cidadãos, sobre peritos, sobre testemunhos, sobre o que é que seja, quer dizer que o SES falhou. E eu não quero que o SES falhe e quero que eles tenham essa noção. E eu acho que se está a conseguir transmitir-lhes essa idade. Eles não são mais que os outros. Os auditores, os futuros juízes, os futuros MPs não são mais que nenhum outro profissional. Têm uma profissão ou têm umas funções que implicam que tenham que ser eles a decidir afinal. E depois lá vêm os advogados recorrer e outros decidirão afinal. E isso mereceria uma avaliação. Há pouco falámos que faria sentido a tal avaliação psicológica mais cedo, mas fará sentido apenas aí. Ou seja, depois são 3 anos ao todo. Até se sair, até se adquirir todos os conhecimentos. Está ali uma nova pessoa, aparentemente, não é? Faz sentido aí. Pode fazer sentido. A questão é que nós nunca sabemos o que a vida nos reserva. Ou seja, este é o momento em que o SES prepara e entrega o momento que o legislador entendeu adequado para fazer esta avaliação é no princípio. Pode ser feita depois mais para a frente. Nomeadamente no fim, que era a pergunta ou não ser apenas Liliana, uma, não é? por exemplo. Era mais por aí, não ser podia apenas pensar-se nessa possibilidade. Mas isto depois entra naquela questão que a vida a gente não sabe o que é. Quer dizer, a gente pode sair daqui e morrer-nos alguém, cair-nos alguma coisa em cima, entrarmos num muitos processo processos de em cima da mesa. Também, mas para isso eu acho que quer juízes, quer advogados sabem que é o que lhes vai cair em cima de qualquer maneira. Quer dizer, não há juízes ou MPs que saibam que vêm para aqui para ter férias. Nem é para ganhar dinheiro, nem é para ter férias. É para trabalhar e espero que com gosto e com prazer, porque quem trabalha com gosto e com prazer produz melhor e tem melhores resultados e é mais empático com os outros. E para essa produção vamos entrar nas áreas de trabalho específico. Muito se fala, ainda agora há pouco tempo, violência doméstica, e são várias as temáticas: família, violência doméstica, o digital. Na formação, quais são as preocupações na transmissão de conhecimento? Já não estamos a falar de lei pura e dura apenas. Vamos tentar delimitar também o que é que o SES faz. O SES tem que preparar aquelas pessoas para o exercício, para uma reformatação da sua vida. Uns eram advogados, outros eram professores, outros eram juristas, outros eram funcionários, outros eram polícias, outros eram militares. Acha que a qualidade dos candidatos tem descido? Não. Não? Não. Porque criou-se uma ideia que tinha havido uma diminuição de qualidade. Durante algum tempo isso pôde acontecer, porque as pessoas desmobilizavam. Porque o facto de terem que fazer o mestrado, entretanto, na advocacia apelava-lhes muito. Eu lembro-me que um antecessor seu dizia que, como é que era a expressão dele? Acho que era que as sociedades de advogados eram mais sexy do que ir para a magistratura. Exato. Acho que era o João Miguel. Sim, uma entrevista à Renascença, precisamente. Concorda? Não concordo nem discordo. Mais sexy com menos responsabilidade. E às vezes ganhando muito melhor. Mais Como é que se combate? A vida de um advogado, assim em abstrato, é mais empolgante, como aliás os próprios filmes e a literatura, os grandes heróis não são os juízes, são os advogados. Portanto, isso é a pessoa mais bonita. É muito... Sem comentários. Nos filmes, atenção. Não, mas a questão é esta, é mais apelativa à advocacia. Não, mas na prática era isso que eu gostava de saber. Na prática, eu acho que é preciso ter vontade, a ter alguma apetência. Quem vier para isto, quem vier para a magistratura apenas como forma de emprego ou forma de sobrevivência, primeiro acho que não será feliz e depois acho que talvez não seja um bom magistrado. É preciso ter alguma vontade de servir, ter um bocado o espírito do serviço público. Sim, mas não é só isso, se me permite. Há pouco e de respeito pelos outros. Mas há pouco, quando falou, e isto é uma coisa... igual em todas as profissões. É igual em todas as profissões, mas é que, e eu reconheço... Só que nesta nota-se mais. Mas é que eu reconheço, porque... E os mais jovens aqui, agora não me resisto a perguntar, e os mais jovens aqui também tendem para esse
esse desvio às vezes? Porque se fala muito, os juízes mais jovens, nota-se quando têm casos em mãos que têm... É um mito urbano. Tem outro tipo de comportamento. É um mito urbano. Eu vi coisas, nomeadamente agora nos 4 anos e pouco que estive na relação, vi coisas feitas por juízes novos, absolutamente fantásticas, em sede de recurso. Portanto, não é por aí. Os juízes mais novos trabalham tão bem ou tão mal como os mais antigos. Mas não acha... Eu quero é que eles tenham prazer no que fazem. Mas fazendo-lhe a pergunta, eu concordo com o que está a dizer e com tudo, e acho que é isso, concordo absolutamente com o que diz. A questão é, como é que o Estado pode competir e ir buscar os melhores, porque eu acredito que essa elite que falou também tem que ter os melhores. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Deixe. Esta última, neste último concurso, foi o primeiro com a nova lei, há desde logo uma redução da faixa etária, que as pessoas já não têm aquele tempo para acabar o mestrado, já não são tão tentados pelas outras profissões sexy, e já concorrem mais novos. Eu, no meu tempo, eu saí da faculdade diretamente para o SES. Fiquei aqueles 6, 7 meses ainda como monitor na faculdade para poder estudar também e entrei diretamente. Quer dizer, não tive que passar também por essa via, que não tem nada contra, antes pelo contrário, sou amigo dos advogados. Mas o relevante aqui é que... quanto mais cedo pudermos cativar os melhores... Era isso que eu ia perguntar. E qual é a média de idades, que estava a falar cada vez mais novos? Reduziu em 2 anos, eu creio. Não sei se conseguimos já 24, baixar... Não, um bocadinho mais. Estará neste momento... Tenho medo de estar a cometer algum erro. Não tenho... Já está feito, mas ainda não tenho os resultados finais. Mas estará na casa dos 27, 28. Mas estava na casa dos 30. 27, 28. Porque, por exemplo, a situação da via académica, da via profissional, antigamente, a partir do momento em que nos colocava ali a possibilidade de pessoas com X anos de advocacia, do que é que seja, poderem concorrer, punha-nos ali pessoas já com uma faixa etária muito superior. E qual é o limite? Não há. E chegam pessoas não assim há, e é uma ainda... questão que quer dizer, acaba por ser muito residual. Mas é perfeitamente possível alguém prestar-se a fazer todas estas provas, que são muito difíceis, as provas de acesso ao SES. E, portanto, isso não pode ser, mas quem se presta a fazer isto tudo pode ter 60 anos, faz isto tudo, passa e depois jubila-se. Quase. Mas a lei permite esta situação. Mas quer dizer, desde que as pessoas... Nós estamos cá para cumprir a lei, ponto final. É um bocado... Mas o Estado também tem que pensar um bocadinho nessa... Há países que há um limite. Mínimo e máximo. Dos 35, 40 anos já não pode. Porque o investimento que o Estado faz na formação dos seus magistrados tem que ser depois também compensado com o trabalho do serviço que esse magistrado preste à nação. E esses de 40 para cima ainda temos muita gente? Há bastantes. Sim, e 6, vamos à formação. Nós temos lá neste momento 145, à volta de 160 magistrados em formação. E, portanto, alguns terão estarão numa faixa etária superior, mas, quer dizer, a partir do momento em que conseguiram passar todas aquelas provas e se mantêm com a vitalidade para dar resposta à formação que é dada ali naquele momento inicial, que é muito puxado, aquilo é todos os dias, 4 jurisdições, sessões com as 4 jurisdições, sempre em formação, sempre a serem obrigados a acompanhar o que é dado para essa sessão. Aquilo é muito exigente em termos físicos e vamos às áreas. Às áreas para as quais preparam os auditores. Porque acabei por depois não dizer. Nós... a parte substantiva nós temos que a ter como pressuposta. Ou seja, as faculdades é que têm que preparar em termos de substância, em termos de conteúdo, os auditores. Ali preparamos-los para aprender a decidir
de acordo principalmente com as várias fases do processo, e é esse foco que nós temos. Evidentemente que as questões os processos depois que são utilizados para aquela interação que é feita nas sessões do SES andam muito à volta daquilo que os auditores depois vão encontrar nos tribunais mais tarde. E com tantos cursos de Direito, agora tenho que lhe perguntar, chegam bem preparados? Eu vou-lhe responder assim. Antigamente, eu e o Dr. João Massano tínhamos 5 anos de curso. Exatamente. Tínhamos muitas cadeiras anuais, naquelas estruturais, Introdução ao Estudo de Direito, Obrigações, Direito Penal, Teoria Geral de Direito Civil. Pelo menos estas eram as cadeirões. eram estruturantes do nosso pensamento jurídico. Agora, para além de serem só 4 anos, na grande maioria das universidades só há cadeiras semestrais. O que é que isto provoca? Que a estruturação do pensamento jurídico dos alunos é feita às pinguinhas e a pensar no teste que vem e depois para aquela nota, já acabou esta semestral, vamos para outra. É tudo muito à pressa, não há tempo para consolidar. Eu não sei se o... Não. Eu acho que eu creio que... Não, só para explicar à Liliana e a quem nos ouve, é completamente diferente a preparação para uma semestral ou para uma anual. Nós tínhamos obrigações anual e tínhamos que estudar toda a matéria e éramos examinados a toda a matéria. Olhando aqui também para aquilo que se fez na formação do SES, pode-se colocar esta analogia, que Mas nós não podemos substituir-nos ao trabalho das faculdades. Se ali se pode reduzir os cursos e a formação de outro nível, porque é que aqui também não estará a funcionar, mesmo sendo semestral e havendo cursos que são mais curtos, agora não são 5 para anos. Uma semestral, no fundo, é estar 2 meses para uma cadeira. E esse é o problema, porque como nos compartimentam, uma coisa é estudar um livro inteiro e preparar para responder sobre um livro inteiro. Outra é, como disse, e bem, às pinguinhas. Agora temos aqui metade, depois temos outra metade. O ensino universitário deveria repensar os cursos de Direito nesse sentido, pelo menos nessas tais dos cadeirões que estavam a referir. As cadeiras estruturantes de uma licenciatura em Direito, e são estas que é a Teoria Geral, é as Obrigações e é o Direito Penal, e a Introdução ao Direito. Deviam ser anuais, porque é isso que nos garante. Eu costumo dizer para os candidatos ao SES que basicamente conseguem fazer todas as provas desde que tenham uma boa preparação à Teoria Geral de Direito Civil. Porque com aqueles princípios que ali ficam formatados dentro da cabeça, depois é só uma questão de encontrar o sítio, encontrar a norma e consegue-se resolver praticamente tudo. Não sei que haja uma legislação específica, mas isso também lá chegam. Isto é o mais relevante. E isso nós estamos a perder. E há várias décadas que vamos perdendo. Desde Bolonha que vamos perdendo. Chegámos a ter ninguém quer falar nisto. E depois não se resolve. Não se resolve, não é? Cursos de 3 anos de Direito. Sim. É lamentável. Mas depois na prática, como estávamos a entrar finalmente nas áreas então que se trabalham... Não, a violência doméstica... Depois nota-se isso, não é? Portanto, não se corre atrás desse prejuízo. Estas partes novas, que eu sei que é onde a Liliana quer ir, das competências digitais e da preparação. Sim, e da formação... a preparação não é só a lei... Essas são matérias que o SES tem muita preocupação, aí principalmente ao nível da formação contínua, e faz depois participar os auditores também nessas matérias. Mas é são questões quase civilizacionais, quer dizer, a violência doméstica é um problema. Eu disse à Liliana antes quando falámos que está toda a gente farta de violência doméstica, nomeadamente as vítimas. Só que mas cada vez que há uma questão, a parte política diz sempre que temos que incluir mais formação. Só que há a formação para os profissionais da justiça na área da violência doméstica é uma preparação que é feita há muitos anos.
É preciso é que quem tem o poder decisório nestas matérias tenha principalmente a consciência de que é nos agentes da violência doméstica que nós temos também que exercer formação. Não Ou nesta seja, nós última temos linha. que culturalmente No fundo, é a mudar, sociedade. É a sociedade. É na mudar a sociedade. cabeça de muita gente. Porque a justiça já é a última linha, A quando se chega lá. justiça está farta de ter formação nesta matéria. Porque tem. Havia, infelizmente, uma equipa coordenada pelo procurador já jubilado, Rui do Carmo, que era aquela equipa Análise de retrospectiva do que homicídio. fazia um trabalho absolutamente fantástico no sentido da detecção de onde é que o sistema falhava. E isso era Vai muito voltar importante. agora, e vai voltar agora. Pronto, eu acho que isso é um trabalho fantástico, porque estava resumida a questão do homicídio, mas procurava-se ver desde o princípio do processo onde é que o sistema tinha falhado. E falhava naqueles casos, porque na maior parte dos casos, e são milhares e milhares de situações de violência doméstica, os profissionais conseguem gerir as situações e conseguem evitar os problemas. Agora, há cada vez mais, e eu não percebo. E é nisso que tem que... E os órgãos de comunicação social têm também muita responsabilidade nessa matéria. Tentar que as pessoas percebam que a mulher não é um ser inferior, que não tem direitos a mais, que não podem bater. Quer dizer, isto é uma coisa que nos parece básica aqui, 3 pessoas civilizadas, mas que há muito boa gente que nos está a ouvir, se calhar acha que... Pensa de maneira pois bem, diferente. isto é tudo muito bonito aqui no café, tal, mas depois chega à casa e, a certa altura, pimba! Quer dizer, não é assim, não pode ser assim. E essa formação também tem que ser feita. Ou seja, não apontem para os profissionais da justiça a culpa das coisas não funcionarem, sem prejuízo de muitos erros serem cometidos, e aquela equipa detectava-os e dizia quais eram, e os profissionais aprendiam com aquilo, mas eu acho que temos que ir a Já agora, montante. há uma questão que as pessoas colocam e tem a ver com isto, e pegando na violência doméstica, que é, há poucas condenações. O SES tem alguma responsabilidade nas poucas condenações? Porque temos os números, e era isso que eu lhe queria perguntar. Em termos abstratos, o SES tem as costas largas, porque todos os juízes portugues foram formados pelo SES. Todos os juízes e procuradores foram formados pelo SES. Portanto, a esse nível teremos sempre alguma culpa. Mais uma vez aí, não é uma questão de formação, é também uma, ou não é só Mas uma o que é questão que acha de que formação. falha? É o SES? Somos Não, todos o que nós, falha sociedade? é que a mensagem que é transmitida pelo legislador não é a mensagem do vai tudo para a cadeia. Como é que o SES, por exemplo, olha e o que é que faz na formação para que uma mesma norma, muitas vezes as pessoas dizem, aliás, tínhamos o Ticão, que era um exemplo, nós sabíamos quando caía num juiz a decisão era num sentido, quando caía noutro juiz o mesmo facto, a decisão era noutro sentido. Como é que olham para isto e o que é que fazem no SES para ver se isto não é tão visível? Se todos leem a lei da mesma maneira. Todos deveriam ler a lei da mesma maneira. O que é feito? Mas eu Como é que se acho- explica às pessoas... Não, como é que se explica às pessoas que isto aconteça? Que a lei é lida por homens. Pronto. Não sou eu que vou responder. Não, mas olha, não preciso dizer mais nada. A justiça é humana. Quando calharem no mesmo tribunal 2 pessoas que têm entendimentos diferentes sobre a lei, isso é Como é que se o faz risco com- de ser humano. O que é que o SES faz com Nós os não podemos- preconceitos? Nós não podemos formatar as pessoas como maçãs golden. Quer dizer, não é assim. E é bom que Aliás, a e as lei melhores tenha... maçãs até são aquelas que não são todas iguais. Pronto. Mas a ideia é nós temos uma sociedade que não é igual. Portanto, os juízes têm que refletir um bocado o que é essa sociedade. Mas como é que se tenta dizer a um juiz para afastar os preconceitos? Porque muitas das vezes... Dizendo que tenha consciência dos seus próprios preconceitos. Sabe- Porque o problema sabe não o é que ter preconceitos. Mas deixe-me só... É sabe o saber os- que os Eu tem. sei, mas sabe o que é que os clientes me dizem muitas vezes? Então, mas doutor, diga-me lá, ganho ou não ganho? Qual é a percentagem? Se a lei é esta, eu tenho razão, não tenho. E de explicar às pessoas que pode haver um juiz que vê assim e outro que vê assim... Por isso é que inventaram os recursos também. Não é? Ou Os um advogado recursos. da outra parte que diga o contrário. Exato. Ou uma terceira coisa. Não, mas a lei é isso mesmo. Estávamos a falar da violência doméstica, mas temos também a questão, por exemplo, da família, que é... Eu não a separo.
ou seja, Sim, a e que parte não é da separável família, cada vez mais. Isso é preocupação em transmitir isso, é básica ali, ou seja, tem que ser integrado, ou seja, o crime e a família têm que estar integrados na apreciação das matérias e basta, se os magistrados e os futuros magistrados tiverem essa noção e essa consciência, as coisas vão certamente correr melhor. Mas esse caminho está também a ser feito. Agora, quando chega à notícia nos órgãos de comunicação social, é porque houve um problema. Pronto. Mas é preciso termos a noção, e muitas vezes não a temos, que os tribunais têm milhares e milhares de processos, e é naqueles em que há asneira, em que há qualquer Mas os coisa... que são mediáticos, porque também há muita asneira silenciosa. Mas o E em matéria... mediatismo... Há muita asneira, mas também há muita coisa boa que é feita, e essa é a mesma maioria. Porque nós estamos a falar de... 90% das coisas se calhar correm bem. Só que aqueles 10% são tantos processos que correm mal. E como é que se resolve na cabeça de um juiz, e muito também se tem falado, e estas áreas da violência doméstica, da família, em que às vezes não se consegue estar muito tempo naquelas áreas e que é preciso ir mudando um pouco e tentando diversificar um pouco o trabalho. Há alguma preparação possível para isto? Ou seja, de facto, umas serem mais duras do que outras? Não, isso é uma opção profissional também. Há quem goste de aguentar esse tipo de situação, há quem a certa altura esteja já também tão desgastado, não é? Desgastado com aquilo que queira mudar de... Mas acha que o SES, por exemplo, aí é uma questão, também parece que voltávamos à saúde mental e ao apoio que deveria ser dado às pessoas que estão em família, que eu acho que é completamente diferente o stress que se tem. Não tem comparação. Não tem. O Tribunal de Família é capaz de ter os tribunais mais violentos. Mais do que o crime, na minha opinião. Sim, mais do que o crime, porque envolve crianças, porque envolve relações familiares muito complicadas. Envolve sentimentos, envolve... E este é um tribunal em que a empatia é particularmente relevante. Talvez até mais do que a competência técnica, que tem que lá estar sempre, mas em que a empatia do magistrado, a capacidade de comunicar e de saber envolver os progenitores numa solução é mais relevante. É das situações mais dolorosas, é estas das crianças, e em que os advogados têm também que ter ali eu sei que a Ordem faz muita formação nesse aspecto, mas as guerras que há nos Sim, mas há advogados que alimentam as guerras, eu reconheço isso. Esta noção que temos das guerras que aparecem nos tribunais de família por causa das crianças, das relações, das responsabilidades parentais, são fomentadas pelos progenitores que querem... Que é um conflito muito intenso. É o conflito. E que se não arranjam ali um ponto de... Um mediador. O advogado tem que ser um mediador. Nestas áreas da família é o primeiro embate para quem vem destroçado, a querer guerra, ou a querer vingança. E o papel do advogado aqui, diz o juiz ao bastonário, é um papel absolutamente decisivo para que as coisas possam funcionar. E do lado do juiz, como é que se prepara? Porque não é aquele juiz que está ali sentado no seu coletivo, distanciado. Muitas vezes é uma sala onde estão ali numa proximidade e onde se tenta, como diz, a tal empatia e chegar ao outro lado. Há alguma preparação distinta para quem quer? Ou não deveria haver, melhor dizendo, ou não sei deveria se existe. Tem que haver, mas passa muito pelo próprio. Porque
nós falamos genericamente nas situações. Mesmo nas próprias simulações que são feitas, estas questões são colocadas. E eles próprios depois sentem essa questão. Como é que depois a resolvem? Essa não é uma questão que nós possamos dizer, até porque não há regras para isto. Mas, por exemplo, o que é que acha de uma solução em que houvesse um tronco comum e que quem quisesse ir para a jurisdição de família tivesse uma espécie de integração no ambiente com uma preparação diferente, até em psicologia, em empatia, que às vezes sente-se que falha. Voltamos a uma questão, isso já não tem diretamente a ver com o SES. Ou poderá ter... Não, poderia ter numa segunda vaga. Essa é uma opção que os Conselhos Superiores podiam ter. Neste sentido, de uma forma regulamentada, dissessem que transferências, movimentos para um tribunal de família, principalmente para a família, pronto, para o trabalho eventualmente, mas principalmente para a família, nessas jurisdições mais especializadas, só pudesse ser feito depois de ter sido feito um curso. Ou seja, os habilitados a serem movimentados, terem previamente um curso de formação, eventualmente ministrado pelo SES, nessas áreas e com essas valências todas. Isso é possível e pode ser trabalhado. Mas é uma questão que é legislativa e é uma questão que... pode ser legislativa, pode ser regulamentar da parte do Conselho, mas não é uma questão pacífica. É uma questão que se pode pensar e que se pode discutir. Da nossa perspectiva, eu acho que isso era importante e principalmente trabalhar os preconceitos, que ainda se vê muito preconceito de juiz, homem, mulher, sem qualquer género, que nas decisões vê-se. E isso era uma coisa que eu acho que poderia fazer sentido. Era ter este trabalho e dizer que os preconceitos que cada um de nós tem não devem passar nas decisões. Sim. Não, isso estamos absolutamente de acordo. Aliás, dizia a conselheira Francisca Van Dunen que as decisões não são para manifestar estados de alma, não são precisamente são um serviço da República e para a República e, portanto, o essencial das decisões é resolver aquelas questões de acordo com todos os princípios que estão, e eu agora tenho que o dizer outra vez, porque eu tenho dito, na Constituição, na Convenção Europeia, não devia ter batido aqui, na Convenção Europeia dos Direitos Humanos e numa série de instrumentos internacionais às quais os tribunais portugueses estão vinculados e que são supralegais. E muitas vezes os magistrados esquecem-se dessa questão. E isso, eu perguntava-lhe de outra forma, que é, nas simulações que fazem, vão-se notando estados de alma? Ou é uma coisa que é atípica? Não, nem têm. Estão tão nervosos quando estão a fazer que nem têm tempo para pensar nisso. Na parte dos estados de alma. Não é uma coisa que notem. Essas coisas notam-se depois no exercício quando as pessoas estão mais cansadas, às vezes, e ficam mais irritadas e ficam mais cansadas, e se calhar isso pode vir mais ao de cima. Mas é mais uma questão de autodomínio. E volto a dizer, isso são questões... são poucas. Quer dizer, não... Poderemos dizer, este lembra-se daquele caso, este lembra-se do outro caso. Todos nós, se calhar, nos lembramos de coisas más que... Agora, a grande maioria, e as pessoas, gostava que as pessoas que nos estão a ouvir tivessem a noção... Este sistema só tem funcionado porque as coisas funcionam bem na grande maioria das situações. Pois há aquelas em que não funcionam e temos que fazer tudo para que não se repitam. E falar delas é uma forma de evitar que se repitam. Agora, o que as pessoas não podem ter a noção, ou ficar com a noção, é que é tudo assim. E não é. Isso não é. E não é. E também para funcionar vamos sintetizar as várias áreas. Já falam sobre violência doméstica,
falam sobre a parte da Falamos família, de imensas falam para as coisas. pessoas perceberem E o do que é que se fala trabalho, de, e do papel de do, ética, e de do papel do comunicação. Ministério Público, do trabalho, nomeadamente, e na família. Quer dizer, há inúmeras coisas Quais ali são as que preocupações? Ou seja, a parte em termos digital... em termos éticos, aí levam aquilo a que eu costumo dizer, uma lavagem ao cérebro, porque é uma lavagem ao cérebro, neste sentido, e eu acho que isto é básico para o funcionamento dos tribunais e básico para o funcionamento da democracia, que é o respeito pelas outras profissões. Seja pela do Ministério Público ou do juiz, entre magistraturas, seja principalmente com a dos advogados. Estão lá a fazer o seu trabalho. Enquanto a gente não perceber isto, não são o inimigo, não são. Estão lá a fazer o E essa é a trabalho parte deles. ética. E a parte da comunicação também já há algum A parte tempo da vem sendo uma comunicação, preocupação. essa é uma preocupação que Até está não é a comunicação cada só vez para mais, fora, é com as pessoas com quem trabalham. cada vez mais a ser trabalhada E com as partes. com a questão da linguagem. O direito é rigor, é técnica, é semântica, mas sem prejuízo disto, tem que ser comunicação, tem que ser percepção, compreensão, decidir sem se fazer compreender. Há ali uma parte da decisão que tem que ser o mais técnica possível, porque senão lá vêm os senhores advogados dizer falta de rigor, isto está mal. E seria verdade. Mas há uma parte das decisões que tem que se fazer compreender pelo cidadão comum. E é muito difícil isto em matérias que o legislador é muito estrito nas fórmulas que usa. Só que se o cidadão não percebe as decisões, temos um problema. E como é que se faz isso? E era isso que eu ia dizer. Já se nota algum efeito Sérgio no terreno? É porque quem anda normalmente nos tribunais Tem algumas já dificuldades. há uma paragem e uma transformação em português, vamos falar assim, escorreito, quando há uma leitura, tal como diz, pura e dura, e depois há uma explicação em português para o alvo eu dessa digo-lhe uma decisão. coisa, Liliana. Agora, neste tempo que tive na relação, eu dava por mim, muitas vezes, a alterar o texto do que tinha no acórdão, depois de ter feito o sumário. Porque sintetizava as coisas no sumário, criava uma espécie de regra, e bem, isto assim percebe-se melhor. E alterava o texto que estava mais comprido, mais extenso, e punha aquela parte lá. Este tipo de esforço, mas isto é um esforço cultural e que demora anos e anos a ser feito. Porque nós estamos habituados desde há décadas e décadas e décadas a escrever demais. A escrever muito denso, às vezes gongoricamente, e isto... E esta Brasil geração é mais pior, nova por até acaso. escreve menos. A este nível é muito pior. Esta geração mais nova escreve menos. Pelo menos é o que se vê na Nós vida quase normal, que na vida obrigamos comum. a que escreva menos. E o Conselho Superior da Magistratura, e agora também junto com a Procuradoria-Geral da República, o projeto é do Conselho, mas já tem ali integrado, e com a Ordem dos Advogados também, o projeto Menos, que procura precisamente isto, dizer o essencial de forma clara e não escrever redundâncias, não escrever coisas que se podem dizer num parágrafo em 5 ou 6, ou um parágrafo com 20 linhas, quando podem ser só 5. Este tipo de coisas facilita depois a leitura e a compreensibilidade das decisões. Mas isto é um trabalho cultural e de muitos anos. Durante muitos anos também as inspeções aos juízes, nomeadamente, quase que obrigavam a que o juiz fizesse 40 citações sobre a mesma matéria, e se calhar matérias que eram já até pacíficas na altura. Agora, isto tem que começar por aí, porque se houver um incentivo a que as pessoas sejam mais claras, mais sucintas a escrever, isto daqui por uns anos vai-se refletir. Agora, não queiram resultados de um momento para o outro neste tipo de coisas. Tal como a violência doméstica, a gente não a consegue erradicar, é frustrante. Também usei consigo aquela imagem do Sísifo a carregar a bola até ao cimo da montanha, ela volta a cair. Isto é o que nos acontece cada vez que há uma morte num processo já detectado de violência doméstica. É o que acontece em todas as situações em que o sistema falha. Mas quer dizer, temos que voltar a subir.
e a consciência que o cidadão eu gostava que tivesse, que há um esforço enorme da parte dos profissionais para que as coisas corram bem, eu gostava que a tivessem. Que o sistema quer que o cidadão viva bem e conviva bem com o sistema de administração de justiça, onde eu meto os juízes, os magistrados do Ministério Público e os advogados, porque estão ali, fazem parte do mesmo conjunto. Cada um com os seus interesses e como é evidente, ninguém aqui é ingênuo, a ponto são todos amigos, não é isso. O sistema tem que funcionar porque estes três pilares conseguem conviver de uma forma serena, educada e com respeito mútuo. Perguntava-lhe já, para entrarmos então nessa fase final, quais são os grandes desafios da casa que dirige agora? O grande desafio neste momento é um desafio de conseguir fazer com que funcione uma coisa que o legislador optou por fazer, que é original em termos das nossas congêneres mais próximas, leia-se Espanha e França, que é conseguir, aumentando o número de magistrados em formação que o sistema precisa, conviver com 2 polos de formação, um em Lisboa, outro em Vila do Conde. Mas tem cativado mais gente? Ou seja, a cativou maioria ainda bastante. Mais chega um do terço norte. de candidatos. Só com Vila do Conde? Só com Vila do Conde. Mais sim, à volta de um terço a mais o ano passado. Este ano mantiveram-se mais ou menos os mesmos números, mas aumentou sensivelmente. Não é a questão do só com Vila do Conde. O Vila do Conde proporciona que as pessoas vão para um sítio em que não tenham os custos. Ficam mais perto de casa. Não é só o ficar mais perto de casa. Eu tenho em Vila do Conde pessoas que são do Algarve. Só que é completamente diferente. O valor que pagam de arrendamento... Notam isso? Sim. E por isso é que estamos a tentar fazer... Mas pessoas do Algarve em Vila do Conde? Sim. Eu não sabia. Sim. Mas isto é uma... Mas o objetivo, como diz... Não, o agora está objetivo dividido aqui em... é conseguir que isto possa funcionar em termos de homogeneização da formação. Eu não posso perder a uniformidade na formação. Mas estamos a falar de não se conseguir garantir os meios de igual forma? Não, ou estamos a falar receio? em termos da formação poder ser idêntica lá em cima e cá em baixo. Mas porquê é que não o seria? Porque estão a 300 km de distância e a comunicação não é assim tão É tudo presencial, fácil. não é? É tudo presencial. E o desafio também de conseguir, e estamos a tentar fazer esse trabalho aqui com as câmaras à volta de Lisboa e à volta de Lisboa, para conseguir que as próprias câmaras apoiem estas, como se faz com professores, nomeadamente, conseguir que neste ano em que os auditores estão aqui em Lisboa, arranjar uns custos controlados para se poder fazer a formação. E mas como é que tem corrido essa conversa? E o desafio de conseguir que as pessoas que saiam do SES saiam cada vez mais com uma sensação de que aprenderam a ser juízes ou magistrados do Ministério Público e com a consciência que estão ali não para eles, mas para o cidadão. Isso é a parte, se eu conseguir que eles saiam dali a pensar que estão ali ao serviço do cidadão, nenhum dali vai sair autoritário, arrogante ou o que quer que seja. E vai sair com respeito pelos outros. Isso é a parte mais importante. Que a competência técnica tem que a ter, já a têm, supostamente têm-na e têm que a manter ao longo da vida. Ninguém dali sai saem dali para começar a trabalhar. Uma última questão muito breve, na sequência do que me disse. Que resposta é que têm tido das autarquias? Bastante. Estamos ainda em já uma resposta positiva de uma das câmaras. Um dia destes anunciaremos o protocolo. Outra das câmaras já também com uma resposta parcialmente positiva e outras em estudo. Mas é possível conseguir fazer uma articulação com as várias câmaras aqui à volta. É possível conseguir isso.
Muito bem, damos por terminado este episódio. Falámos sobre a formação de magistrados.